Fim da manifestação de interesse aqui em Portugal. O decreto-lei, que começou a valer a partir desta última terça-feira, enterrou o sonho de muitos brasileiros que pensavam em morar aqui em Portugal. E aí, pessoal, bem-vindos ao canal. E muita gente acordou assustada com essa notícia bombástica que ocorreu aqui. E a gente decidiu estudar um pouquinho e verificar quais são os pontos importantes e passar um pouco do que está acontecendo aqui em Portugal para vocês. Inicialmente, então, vamos começar pelos motivos que levaram Portugal a tomar essa decisão. Vamos começar pelo motivo principal que as autoridades portuguesas informaram, que é a manifestação de interesse. Ela era uma exceção à regra. E qual era a regra? É as pessoas fazerem um pedido de visto nos consulados do país de origem. E a manifestação de interesse era só para aquelas pessoas que por algum motivo já estavam aqui e para se regularizar faziam o pedido. E aí agora a gente vai pular para o segundo ponto, que é o estímulo à imigração irregular. O que acontecia aqui em Portugal? Muitas pessoas vinham de forma irregular, conseguiam a documentação e aí se tornavam cidadãos europeus, através da regularização dos documentos. Então, ao invés da pessoa fazer o processo de pedido, de documentação toda no seu país, ela preferia vir para cá e aí sim procurar a legalização. Outro ponto citado pelas autoridades foi o combate à criminalidade. Existia, um tráfico de pessoas aqui em Portugal, trazidas das mais diversas formas, e que após a manifestação de interesse, essas pessoas se tornavam regular, porém ficavam dependentes de empresas. Vou contar um caso para vocês aqui. A gente acompanhou há algum tempo atrás um caso de uma construtora aqui em Portugal, um empreiteiro, que ele trouxe cerca de 20 pessoas de outras nacionalidades, pegou o passaporte dessas pessoas e a metade do salário, ao invés dele pagar, ele informava que era para manter os custos da moradia, que essas 20 pessoas estavam em uma moradia só. Então, isso acabava estimulando esse tipo de acontecimento e é algo que deve ser combatido a partir de agora. E a pá de cal nessa decisão foram os últimos puxões de orelha da União Europeia em cima de Portugal, informando que o país estava facilitando demais a entrada das pessoas no continente. Brasileiros têm autorização para viver e trabalhar em Portugal pelo período de 1 ano. Isso porque somos membros da comunidade de língua portuguesa. Só que a União Europeia abriu um processo contra o governo português porque os brasileiros e outros países com o mesmo direito têm usado a autorização para entrar em outros países do bloco. E o que acontece? Após o recebimento do documento, as pessoas podem circular livremente por todos os países da União Europeia. Então, muita gente utilizava Portugal como porta de entrada e depois se mudava para outros países sem restrição nenhuma. E os outros países não poderiam fazer nenhum tipo de controle, exatamente porque Portugal já tinha feito essa prévia fiscalização. Então, a União Europeia não estava gostando disso, e deu um ultimato para Portugal mudar essas regras. Mas, Álvaro, a manifestação de interesse era tão fácil assim de conseguir? E agora eu vou explicar um pouquinho de como é esse processo da manifestação de interesse. Tá? O que acontecia é as pessoas vinham aqui para Portugal e após conseguir uma promessa de contrato de trabalho ou ela mesmo emitir os seus recibos verdes, que são como se fosse uma empresa, criar uma empresa e prestar serviços para outras pessoas, com um desses dois documentos ela já conseguia dar entrada no sistema e pedir a documentação, pedir a legalização. Então, basicamente, só precisava desse item para você se legalizar aqui em Portugal. E foi o ponto que eu expliquei para vocês lá no início, das pessoas preferirem vir para cá e dar um jeito de conseguir um trabalho e aí sim procurar a legalização. Isso acabava inchando os pedidos aqui em Portugal, levando em média uma avaliação de manifestação de interesse que era para ser um processo muito rápido e a pessoa não ficar refém desse retorno, levava em média 2 anos. Então acabou tornando
uma dor de cabeça grande para Portugal a manifestação de interesse. Além disso, esses muitos pedidos de manifestação de interesse acabavam atrapalhando outras áreas de avaliação, como é o caso do reagrupamento familiar, que também é outro que está em déficit aqui em Portugal, por conta da alta demanda da manifestação de interesse, não estão sobrando funcionários, né, para fazer o reagrupamento familiar das pessoas. Todos esses aspectos juntos levaram Portugal realmente a tomar essa decisão mais drástica. Mas e quem já iniciou o processo vai perder? Não, pessoal. Segundo as autoridades, quem já iniciou o processo, a AIMA, que é a autoridade competente agora para fazer esse julgamento e avaliação dos processos, ela vai dar continuidade aos processos, tá? Então todo mundo que já fez a sua manifestação de interesse lá no sistema vai ter a sua avaliação. Ou seja, quem já fez não precisa se preocupar, tá? Isso são só para os novos casos que já não vão poder mais ser feitos dessa forma. E também para aquelas pessoas que têm a CPLP, eles também estão com uma programação para transformar a CPLP no documento de livre circulação aqui pela Europa. Quem tem a CPLP atualmente não poderia sair de Portugal. Porém, né, com essa nova estruturação que inclui a saída da manifestação de interesse, o governo português informou que vai dar, né, o cartão de autorização de residência e a pessoa vai poder circular por todo o espaço europeu. Então, realmente, a entrada de imigrantes aqui em Portugal vai ficar um pouco mais complicada. Inicialmente, o governo português não deu uma solução, uma substituição a esse processo da manifestação de interesse, a retirada desse item. Eles informaram que Portugal está de portas abertas ainda para os imigrantes, mas que os vistos vão ser concedidos no país de origem. Inclusive, é um dos pontos nessa reestruturação desse decreto, é a contratação de mais funcionários para os consulados dos países para dar um atendimento rápido aos pedidos de visto, principalmente visto de trabalho no país de origem, tá? Então, se você quer vir trabalhar aqui em Portugal, o processo do pedido vai ser no país de origem, já não vai poder ser feito aqui dentro do país. E outro ponto que ficou em aberto é o atual visto de procura de trabalho, que você pede no seu país de origem, né, e tem que comprovar alguns valores que você precisa ter para se manter aqui em Portugal por determinado tempo, e nesse período você procura um trabalho aqui. Sobre esse tema não foi amplamente explicado de como vai ficar os processos novos, né? Quem já está com o visto de trabalho em processo, eles vão continuar dando as respostas, mas para os novos pedidos a gente ainda vai ter que esperar um pouquinho para ver como é que vai ficar essa situação. Essa decisão ainda está dividindo muita opinião. Além da preocupação das pessoas, os agricultores aqui em Portugal se reuniram e informaram ao governo português que cortar o fluxo de migração aqui para Portugal pode causar sérios danos à agricultura portuguesa, porque atualmente a mão de obra que é empregada na agricultura aqui em Portugal, uma boa parte são de imigrantes, e que isso pode causar, né, um declínio na oferta de produtos agrícolas aqui no país. Então tem gente que está a favor e tem gente que está contra. Bom, pessoal, mas essas informações que eu passei para vocês ainda estão muito de forma superficial. A gente vai ter que aguardar um pouquinho para entender como realmente vai ficar essa situação. Como vai ficar a questão do visto de procura de trabalho, como vai ficar as pessoas que já estão com o contrato de trabalho, mas que não conseguiram dar entrada no processo por algum motivo. Então são inúmeros pontos que ainda precisam ser esclarecidos, tá? Lembrando, tem muita gente que é contra, tem muita gente que é a favor, isso vai impactar muitos outros pontos, né, muitos outros setores aqui em Portugal. E lembrando, pessoal, vocês já conhecem o meu trabalho aqui no YouTube e eu sempre estimulo vocês a vir com planejamento, a vir de forma regular, tá? Sempre fazer tudo da melhor forma possível para o sonho de vocês não se tornar um pesadelo, tá? Então sempre foco no planejamento, principalmente financeiro e mental, para a sua migração sair de forma correta. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários para a gente conversar e debater um pouquinho sobre esse assunto. E até o próximo vídeo.